Então, a gente tem uma linha contínua, né, o sinal indefinido. Conexão com o processo, elo mecânico ou alimentação do instrumento. Né? O tubing pode ser representado por ele quando você está falando de fluxograma de processo. O traço, com 2 traços cortados, você tem o sinal pneumático, que é o padrão pneumático de 3 a 15 PSI, aí, o padrão pneumático de instrumentação. Que, se você for procurar aí, quando você vai olhar nos certificados de calibração, quando você vai olhar aí no manual do equipamento, ele vai estar representando em KPA, né, que é uma unidade bem científica. Aí, ó, tracinhos aqui, ó, tracinhos é o sinal eletrônico, né, que o típico ainda é o 420, é o 420. Existem sinais de 1 a 5 volts, existem sinais de 1 a 10 volts, existem sinais de 0 a 20 mA, né, mas esse já foi praticamente descontinuado, mas ainda existe em alguma planta, deve existir com certeza. Foi descontinuado por quê? Porque o zero vivo, ele é um fator importante para saber se o equipamento está desenergizado ou não. Quer dizer, o equipamento que funciona a 420, o zero dele é 4. Então, se você mede o zero de pressão lá em 4 mA, ele está funcionando. Está funcionando. Tá certo? Tá legal. Mas se fosse ele está energizado. Está saindo lá do cartão, a fiação de alimentação, ele está trabalhando. Agora, se fosse o sinal de 0 a 20 mA, você não ia ter certeza se está sem energia ou se o sinal está 0 porque está 0 mesmo. Então, o 4 a 20 ele tem essa característica que é importante da gente comentar aqui. Eu sei que a norma ISA, a gente está falando de simbologia, mas a gente não vai falar de instrumentos de pressão e algumas nuances que são importantes para essas provas. Então, ó, além disso, eu tenho aqui o sinal de ligação por programação ou elo de comunicação, que são essas bolinhas aqui, ó, abertas, tá? Bolinha aberta, como se fosse intervalo de matemática. Elo de comunicação, dentro do CLP, como é que você interliga lá, tá? São as bolinhas abertas. A bolinha totalmente fechada, a gente tem o elo mecânico, tá? Sendo que, se você olhar na norma ISA 4.1, esse elo mecânico ele não é assim, tá? Ele não é assim, é porque a fonte que eu peguei essa informação, né, essa base, ele estava trazendo o elo mecânico assim. Mas o elo mecânico não é totalmente pintado de preto, tá? O elo mecânico, ele é uma bolinha branca com um pontinho preto que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe. Um pontinho preto dentro. Totalmente pintado, os projetos mais novos estão usando para rede Field Bus Foundation. Tá? Rede Field Bus Foundation. Aqui, a ondinha indica o sinal magnético ou sônico guiado, né? Medidor de nível eletromagnético, medidor de nível ultrassônico. Aqui, o sinal eletromagnético ou sônico não guiado. O tracinho que tem o L, ó, não dá para esquecer, é o sinal hidráulico. O tubo capilar, que é o X, né? Que é o capilarzinho que sai da linha de processo e vai para o instrumento. Ele é mais fino, né? A bitola dele, o diâmetro dele é muito menor. E aí a linha grossa e preta é a linha do processo. Bem, mas antes da gente passar para a questão, deixa eu mostrar um negócio aqui. Como se olhava isso antes dessa atualização da norma ISA. Então eu tenho aqui o livro do Berger. Vou me mudar de lugar aqui para eu não me atrapalhar. Esse é o livro, para quem conhece, aqui isso é quase uma bíblia da instrumentação, né? Ó, esse aqui é o engenheiro. Peraí. Antônio Egídio Berger, né? Ele é uma referência para a gente em instrumentação industrial, né? Ele tem vários livros escritos, desde do livro de controle de processo de caldeiras, tá? Então, isso aqui é uma boa referência para nossos estudos, tá bom? Quem não conhece, é bom o instrumentista ter esse livro para ele ter como referência de estudo para a sua própria aprendizagem em relação às variáveis físicas. Mas vamos lá.
Eu queria mostrar o livro e agora vamos voltar lá para o conteúdo. Conteúdo. Cadê o conteúdo? Deixa eu deixar na página certinho. Mas tudo bem, vamos lá. Espera um pouquinho. Né? Olha aqui. Antigamente, antes da revisão da norma ISA, né? Isso foi tirado do livro de instrumentação aplicada ao controle de caldeirões, que também é do BEGA. Você tinha sinais. Olha aqui a ligação mecânica como está aqui antigamente, mas não é mais assim, tá? Não é mais assim. E como é que é agora? Né? Vamos lá abrir a norma ISA de fato. Vamos lá abrir a norma ISA de fato. Que é a ISA 5.1. Vamos lá para a norma ISA de fato. Aqui, ó, olha só. Que coisa linda, né? Aqui ele ainda mostra sinal pneumático, sinal indefinido ou usado para diagramas de processo, de fluxo de processo. Aqui mais embaixo, ó, sinal eletrônico ou elétrico contínuo, tá? Ou sinal binário também, você pode tratar dessa forma. Óleo hidráulico. Aqui, ó. O tubo capilar, né? O elemento sensor. O eletrônico guiado. Óleo comunicação, ó. Óleo comunicação. Link de comunicação entre os dispositivos e as funções de compartilhamento. Pode ser no PLC, tanto como no STCD. Aqui também, ó. Tá vendo que ele está usando esse preto fechado. Ele também usa o link de comunicação, ó, entre dispositivos, como um sistema Profibus, né? Sistema de rede de campo. Não exatamente o Profibus Foundation, tá? Nem o Profibus. Aqui, ó. Olha só como é que ele está representando o link de conexão mecânica. São duas bolinhas, são as bolinhas com a parte pintada de preto no meio. Então, a gente tem que atentar para essa modificação da norma ISA, tá? Tem que ficar bem atento. Por que tem que ficar atento? Vai resolver duas questões que foram da prova da Transpetro, da Petrobras de 2005, referente à norma ISA. Vamos lá. Vamos passar aqui e vamos... Deixa eu me tirar de novo daqui que eu vivo me atrapalhando aqui. Olha lá. Prova de técnica de instrumentação da Petrobras de 2005, feita e realizada pela SES Gran Rio. Olha a diferença da prova. Da nossa amiga Sebrasp, né? Vamos lá. Observando o fluxograma simplificado de tubulação e instrumentação, PE-NID, né, de um determinado projeto, o técnico encontrou a linha de transmissão de sinais abaixo. Ao procurar o tipo de informação em cada uma das linhas da legenda, verificou que as mesmas obedeciam à norma ISA 5.1. Logo, é correto afirmar que 5 alternativas, ele está pedindo para você afirmar. Todos os sinais são elétricos, sendo um analógico, o primeiro analógico, o segundo binário e o terceiro não definido, já está errado. O primeiro, a gente já viu que é um sinal pneumático. Ó, voltar aqui para o pneumático. Olha a simbologia da norma ISA. Pneumático, sinal pneumático. Beleza? Continuando. Aqui. Então, a letra A já está errada. O segundo, binário, e o terceiro não definido. Já está errado por isso. Os sinais 1 e 2 são hidráulicos. Aí, ó. Tá lembrado do hidráulico? Ó, tem o L no hidráulico. Não vai pensar que eu estou fazendo o L de Lula, não estou fazendo o L, é porque é hidráulico. Tá certo? Aí você vai associar isso para gravar na sua cabeça. Onde tem o Lzinho é o sinal hidráulico. Aí eu pergunto, o 1 é hidráulico? Nem o 1, nem o 2, de forma nenhuma. Então, letra B também, tchau para a letra B. Letra C. Os sinais 1 e 2 se referem ao sinal pneumático? Bem, o 1, sim.
Está lá na norma ISA. Mas como essa prova é de 2005, você vai ficar na dúvida. E aí, será que esse 2 também é? Então, vamos lá para aquele livro do Berger que eu mostrei, que a gente está mostrando, ó, e vamos ver que aqui eu tenho uma relação de sinal binário pneumático. Ó. Veja, sinal binário pneumático. Olha ele aqui. Olha ele aqui, sinal binário pneumático. Deixa eu pintar ele aqui. Sinal binário pneumático. Isso era uma representação, né, que se usava muito em pneumática, e os instrumentistas aí, que são um pouquinho mais velhos que eu, e também são da minha época, ainda podia haver no fluxograma de processo sinal binário pneumático para alguns controladores, né, da Rosmo, da Fischer. Né? Então, quando o controle era especialmente pneumático, né? Não tinha nada ainda de CLP. Sim, tinha um sinal binário antigamente, né? Mas provavelmente pela descontinuidade do sinal pneumático, você não tem mais a representação dele aqui, ó, sinal pneumático binário, ó, tá vendo? Você não tem mais essa representação na norma ISA. Então, se fosse hoje, essa questão estaria incorreta, ela era passível de anulação, tá? Mas como isso foi feito em 2005, a gente tem que ver que em 2005 ainda tinha essa validade do sinal binário pneumático. Então, sim, essa questão estaria correta, a letra C, porque o 1 sai daí, rapaz. O 1 e o 2 se refere a sinal pneumático, o 2 é binário, tá? Como a gente viu a representação, e o 3 se refere ao sinal elétrico, ó. Tracejadinho, traços. Sinal elétrico, tá certo. Pela aquela norma anterior, pela aquela versão anterior, estaria certo. Pela versão atual da ISA 5.1, essa questão estava anulada. Por quê? Porque esse sinal aqui não é mais um binário pneumático representado pela norma ISA. Só terminando de analisar a questão, os sinais 1 e 2 se referem ao sinal hidráulico, também está morto, né? Também está morto. E por quê? Porque a gente já viu que 1 e 2 no B estão mortos. Então, você já ia matar a questão B e matar a questão D. Né? Já ia matar a questão A, porque todos os sinais são elétricos, a gente já sabe que não. Só o terceiro é elétrico. Né? E o sinal 3 se refere ao sinal hidráulico. Também não, porque todo mundo sabe que o hidráulico tem um L. Um L, ó. Então, olha, veja, você basta conhecer poucos itens da norma, ou os itens que são suficientemente importantes, que todo técnico deve conhecer. Você fazendo isso, você consegue já responder a questão tranquilamente, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar para a próxima questão. Então, resposta certa, letra C de cachorro. Vou marcar aqui, porque depois eu vou colocar no material que eu vou disponibilizar, para a gente estudar aí mais. Vamos resolver o máximo de questões que a gente puder dessa prova Petrobras. E Transpetro também. Vamos lá. Quinta questão. Aliás, quarta questão. Antes de eu chegar para a próxima questão, vamos dar uma olhada aqui no nosso na nossa lista, né, na nossa tabela de identificação, que está na norma também, né? Se você for lá, você vai pegar na norma aqui, eu botei aqui porque eu dou aula com aula presencial, né, com esse material. Mas se você pegar a tabela, o F Table 4.1, a gente for direto para essa tabela, a gente vai encontrar aqui, ó, os números e as letras que servem para a gente identificar, ó, a primeira letra de identificação do instrumento. A primeira letra, a segunda letra, que a primeira letra é a variável inicializada ou a variável medida. A segunda é a que modifica a primeira letra. Por exemplo, eu tenho um medidor de vazão, é só F.
Mas se é uma vazão diferencial, FD. Eu tenho um analisador aqui um transmissor de pressão, eu tenho P. Se ele é pressão diferencial, é PD. Se ele indica, que também é uma função, mas é uma função passiva, indicar, né? PD, I, que é indicate. E se ele é um transmissor, eu tenho uma função aqui de saída. Transmissor. PD e T. Então, transmissor de pressão, transmissor indicador de pressão diferencial. Tá? A função primária, indicar, transmitir, a segunda indicar, qual a variável? Pressão. E diferencial, porque ele não marca a pressão manométrica e nem a pressão absoluta, ele marca a pressão e faz a diferença entre as duas, tá? Existem alguns instrumentos que não usam, eles usam multivariável, né, como instrumentos que a gente usa nas EMEDs, as estações de medição de gás, aí que a Transpetro tem bastante estação de medição de gás, tanto para receber como para vender, né, transferir. Fazer o processo chamado de transferência de custódia, quando ela vende o combustível, vende o gás, e faz a medição dentro das propriedades físicas desse gás para poder transferir, tá? Para poder transferir e cobrar. Aí a outra tem uma EMED interna, onde ela faz também essas mesmas medições e compara com o que foi vendido com o que foi comprado, né? Porque se você não fizer essa contabilidade, alguém pode estar enganando alguém e isso não é legal. Inclusive, o Marco Antônio Ribeiro, que para mim, é um papa da instrumentação no Brasil, né? Um cara que entende muito disso de EMED, de transferência de custódia, de medição fiscal. As EMED também servem para fazer medição fiscal, para cobrar imposto da área de extração, de exploração, de produção. Não vou entrar no detalhe, porque a nossa aula ainda hoje é simbologia. Então, essa lista ela sempre deve ser consultada. Mas como eu disse na outra aula, você só vai ter o domínio, ou se você está sempre trabalhando com fluxograma de processo, tá? E as próximas aulas eu vou fazer mais questões de fluxograma de processo. E aí você vai gravando à medida que você vai escrevendo, né? À medida que você vai desenhando, você vai gravando as funções, que não são tantas, mas as variáveis são várias, então essas variáveis são mais complicadas de você gravar, tá? Mas não é difícil, não. Inclusive, na Sebrasp caiu uma questão, que eu vi a prova, caiu uma questão que falava de pressão, quantidade e radioatividade, né? E se você não está bem gravado isso, você vai perder a questão. Perde a questão. Vamos lá. Bom, vamos para a questão que a gente tem que ver agora, que é a segunda questão da sala de hoje. Aqui. Olha só. Não é uma questão difícil, uma questão relativamente fácil, mas tem as suas pegadinhas aí. Tem um detalhe nela que a gente vai chegar nela e vai entender. Então, ao analisar o fluxograma simplificado de tubulação e instrumentação PNID de um projeto de automação e controle de um parque industrial, o técnico verificou a necessidade de incluir os seguintes instrumentos e ou acessórios: transmissor, indicador e analisador de oxigênio. Veja, vamos construir escrevendo. Deixa eu pegar aqui um TXT aqui. Escrever rapidinho. Vamos lá. O primeiro que ele está pedindo para ele ver é um transmissor, indicador, analisador de oxigênio. Veja que ele não está dizendo, quando a gente fala de norma ISA, ele não especifica o produto, tá? Então ele não vai especificar esse oxigênio aqui. Então não te preocupa com esse oxigênio, que não vai te ajudar em nada.
Então, qual a função dele principal? Analisar. Ele é um analisador. O que mais? Que mais? Além de ser um analisador, ele faz o quê? Ele transmite, que é a função principal, né? E indica, que é a função secundária, a função passiva, né? Então, primeiro que eu já vi aqui, ele é. Não, eu não tenho que colocar esse oxigênio no meio, porque ele não diz qual, se é óxido de zircônia, se é oxigênio, se é condutivímetro, ele não está preocupado em dizer qual é. Isso aí você vai ver na folha de dados do instrumento. Tá? Na folha de dados você vai ver. Mas no fluxograma perinadio eu tenho que estar preocupado com a nomenclatura. Então, A e T. A e T. Então, aqui, ó. Somente a letra D e a letra E estão válidas aí para ainda. Ó. O resto eu já matei tudinho. Só eu não usava o oxigênio. Então, ó, ok. Vamos agora ao próximo elemento. O próximo elemento é um alarme de baixa vazão. Um alarme de baixa vazão, primeiro, qual é a variável que ele está medindo? É alarme, é baixa ou é vazão? A variável é a variável de vazão. E como é que eu represento a variável de vazão na minha norma ISA? É com V? Será que é com V? Vamos dar uma olhadinha lá? Ó, a variável de vazão é flow, né? É F, é flow. Ó, aqui, ó, flow. Não quer dizer que na realidade ele não começa com V. Ele começa com F. Ah, mas Guilherme já matou praticamente a questão. Porque mesmo se eu não fizer mais nada, ó, eu já sei que a letra D está correta. Mas vamos analisar o resto para a gente fazer certinho, né? Então, função principal dele. Função principal é um alarme. Aí ele não vai ter uma função secundária, mas ele vai ter um modificador. Esse alarme é de quê? De alta ou de baixa? Aí você vai, se é de baixa vazão, H, ó aqui, H é height, H é height e L é low. Então, ó, vamos escrever aqui a base. É um FAL. Próximo alarme. Próximo indicador. Alarme de temperatura elevada. Então, a gente já sabe que temperatura é T, alarme é A, e temperatura elevada é temperatura alta, né? H. pH. Depois eu tenho aqui, agora é que está o ponto, né? O ponto de discussão, é que eu tenho aqui uma válvula de controle de nível. Qual é a variável? Nível, controle ou válvula? A variável é nível, então ele começa com L. Qual a função dele? É controlar, é C. E que tipo de equipamento é esse? É uma válvula, então é V. Quem já trabalha na área sabe que as válvulas de controle são chamadas de PCV, LV para nível, PCV para pressão, TCV para temperatura, não é isso? FCV para vazão. Mas o problema é que a resposta aqui só está LV. Né? Eu não sei se isso foi um erro do cara que fez a questão, do professor que fez a questão, ou se foi um erro de digitação. Tá? Então a gente vai considerar como está correto, até porque nenhuma das outras opções estão certas. E uma LV também controla. Tá? Quando você vai no campo, e se você tiver visto isso aí no campo, bota aí nos comentários, ou se você nunca viu também, bota aí para a gente saber. Eu já vi só LV tagueada como LV que fazia o controle. Que fazia o controle de nível. Mas ela não era LCV. Ela era só LV. Por isso que eu estou considerando que está correto. Aqui embaixo está LCV, mas não está correto. E por último,
Eu tenho aqui o indicador de pressão diferencial. Indicador de pressão. Cadê? Onde é que tá? Transmissor indicador de pressão diferencial. Então, ele é um transmissor. E a função é o tipo de instrumento, a primeira função, a segunda é indicador, a variável é a pressão, e o modificador da variável é que ela é uma pressão diferencial, PD e P. Então, aqui na nossa análise, a letra correta é a letra C de cachorro. Vamos pintar a letra aqui, C de cachorro. Beleza. Sendo que tem esse papo aqui da LV. Mas, se a gente for para a norma ISA, existem aqui no final da norma ISA uma sugestão, várias sugestões, ó. Aqui, ó. De combinação de unidades, ó, na página 100. Veja, só para a gente ver, o livro do Berger é de 2005 e a norma ISA é de 2009, por isso que tem essa diferençazinha lá, tá? Então, vamos ver aqui como é que eu posso chamar a ELV. Nível. Espera aí um minutinho. Deixa eu facilitar minha busca aqui. Aqui, ó. Eu posso fazer a LCV representando como uma válvula de controle, ó. Válvula de controle, CV. Aí eu coloco nível. Tá certo? Essa é aqui, é uma essa tabela de como é que você pode combinar essas entradas e saídas. Então, a LCV seria o correto. Se fosse hoje, a gente entraria com uma contestação dizendo que essa questão não está correta porque ela não atende a LV, não atende a norma ISA. Mas, ó, não tem. Não tem. Tá? Vamos ver que ele vai achar aqui é para outra situação. Tá? Ó, não tem nenhuma combinação de LV aqui. Ó, não tem. Procurar, são 136 combinações, mas a maioria é de válvula. Pode ter certeza. Né? Mas se você, por acaso, viu aí, onde eu não enxerguei, acabou aqui, o tempo de gravação acabou e acabei perdendo aqui, vou dar continuidade. Então, como a gente fez, só para concluir, essa aula ficou um pouco grande, né? Ficou um pouco mais de meia hora. Aqui a gente já tem aqui a resposta, né? E a gente vê que na norma ISA não tem LV, tá? Como a versão de 2009, como representação de uma válvula de controle. Tem que ser LCV. Então, essa questão estaria passível também de correção. Mas, é claro, não quero usar de anacronismo aqui e querer dizer que a questão está errada, porque na época ela estava certa, porque ela estava atendendo a norma vigente. E é isso que a gente tem que estudar também, a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, gente, obrigado por ter assistido o vídeo. Continua aí, vamos devagarinho que a gente vai conseguir chegar. Mesmo que a gente não consiga chegar, a gente vai aprender alguma coisa. Nós sempre tiramos coisas boas do nosso esforço, tá certo? Estudar nunca é demais. Obrigado. Curte, compartilha, divulga aí o canal do professor. Estamos aí para ajudar, tá? Não estou aqui na função de vender curso, de nada, tá? Eu sou professor de Senai aqui em Pernambuco. E assim, eu gosto muito de instrumentação, de automação. Trabalhei muito tempo na área. E isso para mim é um prazer estar trabalhando com instrumentação hoje de novo, tá? E meu amigo, nunca desista. Porque